Olá, queridos, como vão vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui em casa estamos bem, o Senhor tem guardado a nossa casa e eu creio que está guardando a casa de vocês também. Hoje nós vamos começar um novo módulo, chama-se As Boas Novas do Reino de Deus. Ano passado li um livro que me deixou bastante entusiasmada sobre esse assunto, que se chama O Evangelho do Reino, de George Eldon Ladd. E ele fala bastante sobre o reino de Deus. Ele também tem um outro livro chamado Teologia do Novo Testamento, que eu também acabei lendo e achei bastante interessante. Ele se aprofunda um pouco mais, né, esse segundo livro. Assisti muitas ministrações a respeito. Li um outro livro chamado O Evangelho de Ponta Cabeça, de Khalil. E confesso a vocês que mudou a minha visão, meu ponto de vista mudou em relação ao reino de Deus. Hoje, eu quero, a partir de hoje, né, durante esse módulo, eu quero passar para vocês, assim, tudo aquilo que o Senhor ministrou na minha vida. Eu clamo ao Espírito Santo que Ele me faça lembrar, né, de cada detalhe, de cada palavra, para ministrar nessas aulas, para que vocês também tenham essa clareza, esse entendimento novo, né? Essa revelação a respeito do reino de Deus. E eu já vou dar, então, assim, algumas tarefas para vocês, tá? Primeira tarefinha para vocês é ler o livro Evangelho do Reino, tá? Leiam, é um livro muito interessante. Também vou pedir a vocês que leiam durante esse módulo os 4 evangelhos, principalmente o de Mateus. O evangelho de Mateus, ele nos traz muita revelação sobre o reino de Deus. E eu até vou pedir a vocês que façam um resumo desse evangelho, ok? E ainda vou dar uma orientação. Na Netflix tem uma série chamada Maria Madalena. É uma série baseada na vida de Jesus, no seu ministério aqui na Terra. Fala sobre todo o seu trabalho, sua obra, né? Fala também sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Mostra os discípulos, mostra como o povo hebreu era massacrado pelo poder oprimido, né? Pelo poder romano na época. E mostra como mulher hebreia, né, era uma coisa sem valor, tá? Então, quando Jesus veio, ele começou a dar valor às mulheres, né? E Maria Madalena é um exemplo disso. É claro que é uma obra romantizada, né? Então, ela tem coisas que não estão na Bíblia. Você deve ter aí um filtro, ok? Então, vamos começar. Eu quero falar para vocês, em primeiro lugar, o seguinte. Quando Deus criou, plantou, né, que é assim que está na palavra, o jardim lá no Éden, Ele fez o jardim perfeito, né? Ele criou um lugar perfeito e colocou o homem nesse lugar perfeito. Nesse lugar não havia violência, não havia pecado, não havia maldade. Nesse lugar havia paz, justiça e alegria do Espírito Santo, que é o reino de Deus. Quando o homem pecou, o pecado, a palavra fala que o pecado entrou no mundo, né? E todos os homens a partir daí pecaram. A palavra fala que a partir daquele momento o pecado se multiplicou. E ele não apenas se multiplicou, ele aumentou, né? Aumentou a violência, aumentou a maldade do homem e, portanto, o pecado. O que nós vemos hoje é a humanidade totalmente desvirtuada por causa do pecado, né? Não somos aquilo tudo que deveríamos ser em relação à imagem e semelhança de Deus. A natureza também está desvirtuada e a terra foi amaldiçoada, né? O que o Senhor Deus quer?
redimir tudo isso. O Senhor Deus quer fazer com que aquela paz, aquela justiça e aquela alegria do Espírito Santo volte a reinar sobre toda a terra, sobre toda a humanidade. Então veja o que diz Isaías. Ele fala assim, que ele, Deus, julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. E estes converterão as suas espadas em renhas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Ou seja, não vai mais ter necessidade de aprender a guerra. Não vai haver mais necessidade de se fazer armas. Por quê? Porque o mundo viverá sob a ordem que havia no Jardim do Éden. Em Isaías 6:9, Isaías 11, de 6 a 9, dá um pouco mais de detalhes. Olha só, morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o leão novo e o animal cevado viverão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide. A desmamada meterá sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O que está dizendo aqui? Não haverá presa, não haverá predador, não haverá mal algum, não haverá dano algum. Né? Por quê? Porque toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Todos esses versículos que eu estou lendo e que eu vou ler, vocês têm aí no material que receberam, provavelmente durante esse início de semana, né? Então vocês podem acompanhar aí. Nem todos os versículos que vocês têm aí eu vou ler, tá? Muito bem. Jesus anunciou o reino de Deus para nós. No tempo em que ele esteve aqui, né? A prova é lá na oração do Pai Nosso, que ele fala assim, né? Vinde o teu reino, né? Ele chama o reino de Deus para nós, né? Quando ele iniciou o seu ministério, ele dizia assim, ó, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Ele ensinou sobre esse ministério. Ele disse assim, ó, pois eu vos digo que se a vossa justiça, então ele estava querendo que a gente fosse ainda mais justo do que aqueles que se achavam justos na época, que eram os escribas e os fariseus. Se a nossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E ele mostrou principalmente o reino dos céus nas suas obras. Como quem diz assim, ó, no reino do meu Pai, no reino de Deus, no reino dos céus, não tem gente doente, não tem morte, não tem doença, não tem necessidade. No meu reino só existe paz, justiça e alegria. E ele falou assim em Mateus 12:28, mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. Por quê? Porque os demônios não podem estar no reino de Deus. Então o Senhor Jesus expulsa esses demônios, porque é chegado o reino de Deus. Assim, rapidamente, quando o Senhor Jesus veio à Terra, ele nos trouxe uma amostra do que é o reino de Deus, de como as coisas são no reino de Deus, ok? E aquele que acredita nele, aquele que o aceita como Senhor e Salvador, pode viver pequenas porções do reino de Deus agora.
vou continuar. Jesus nos assegurou que compartilharia, né, a alegria e a comunhão do reino conosco. Isso está em Lucas 22, 27 ao 30. Ele pergunta, pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem serve. Mas vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas provações. E assim como meu Pai me conferiu domínio, eu vou-lo confiro a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. E vos senteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Ou seja, ele nos convida, né, para comermos e bebermos sentados na sua mesa, no seu reino. Amém, gente? E ele prometeu que ele vai voltar em glória, né, e trazer as bem-aventuranças, as bênçãos do reino, àqueles para quem o reino foi preparado. Olha só, Mateus 25, 31 ao 34. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, então, brevemente ele virá, certo? E todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas perante ele. E ele separará uns dos outros. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então o reino está preparado para as ovelhas. O reino está preparado desde a fundação do mundo, desde a criação do jardim no Éden, para as ovelhas, ou seja, para quem pertence ao rebanho de Jesus. E a palavra de Deus é muito clara, né? Ela fala que o reino de Deus é uma realidade espiritual presente, né? Ela fala que é uma herança que nós vamos receber quando Cristo vier em glória, mas ela fala que é um domínio no qual os seguidores de Cristo já entraram. Ou seja, ela diz que nós, como seguidores de Cristo, já entramos no reino dos céus. Olha ali o que está escrito em Colossenses 1, do 12 ao 13. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos, ou seja, que vos justificou, para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Transportou, um verbo que está no passado. Quer dizer, nós já fomos transportados para o reino do seu Filho amado. Então vamos juntar. É uma realidade espiritual, é uma herança, nós já estamos lá. É uma realidade espiritual, estamos nessa realidade espiritual. Já fomos transportados espiritualmente para o reino dos céus. Amém, gente? Esse reino é o reino de Cristo, tá? Apocalipse 11, 15 fala assim: e tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os que recebem a mensagem e a missão de Jesus entram agora no reino de Deus. Lá em Lucas 16, 16 está escrito: a lei e os profetas profetizaram até João. Quer dizer, até João foi profecia. Aí vem Jesus ministrando: arrependei-vos, que o reino dos céus está próximo.
né? Que é chegado o reino dos céus. O reino dos céus chegou, eu cheguei, eu estou trazendo o reino, ele está dizendo para nós. Então, de João em diante, ou seja, da época de Jesus, do tempo do ministério de Jesus em diante, dessa época em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. E todos tentam conquistar a sua entrada, o seu bilhetinho, né, no reino. Todos querem entrar. Ou deveriam querer, né, gente? Jesus explica, através de palavras, o que é esse reino. E ele, pois, dizia, Lucas 13, 18, 19 e o versículo 21. A que é semelhante o reino de Deus? E a que compararei? É semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e lançou na sua horta. Cresceu e fez-se árvore, e em seus ramos se aninharam as aves dos céus. Ou ainda, é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até ficar toda levedada. Veja bem, quando Jesus veio aqui na terra, quando ele esteve caminhando entre nós, lá na Judeia, ele caminhou entre os pobres. E ele teve alguns seguidores, né? Os mais próximos, os 12 apóstolos, que eram também pessoas muito simples, muito pobres. Era um grupo de pessoas que não tinha muita influência, que não tinha muito significado para o poder romano na época. Então, meio que passou desapercebido naquela época para as autoridades. O que Jesus está falando é exatamente isso. O reino dos céus chegou como uma semente de mostarda, minúscula, insignificante. Mas, no seu ministério, ele lançou essa semente de mostarda na terra, na horta, né? E o terreno fértil fez essa semente brotar e formar árvores, né? Tão grandes que nos seus ramos as aves dos céus vinham fazer seus ninhos. Então, a gente pode ver agora aquelas sementinhas que o Senhor Jesus lançou há 2020 anos atrás. Estão agora espalhadas, né? Seus frutos estão espalhados por toda a terra. Também podemos comparar uma medida de fermento, né? Que uma mulher toma e mistura com 3 medidas de farinha. E o fermento contamina, né? Leveda toda a massa. Então, o reino de Deus foi inicialmente muito pequeno, muito insignificante, né? Para as autoridades da época. Hoje, ele está espalhado pelo mundo inteiro. O reino de Deus não é desse mundo, né? Jesus disse lá para Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Ele já está aqui, o reino de Deus, mas ainda virá. Essa questão de já está aqui, mas ainda virá, a gente vai entender melhor no decorrer das aulas, tá? Mas por enquanto é bom entender assim, ó, que ele é uma realidade atual para aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus, na forma espiritual, tá? E para aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus, ele vai ser também uma realidade física assim que Jesus voltar, tá? Isso é um resuminho. Ele é uma realidade atual, então, e uma bênção futura. Veja o que diz Mateus 21, 31. Mateus 21 fala de uma passagem de um pai que pergunta aos seus filhos. Ao primeiro filho ele pergunta assim, você vai trabalhar na vinha hoje? Ele diz assim, não vou. Mas esse primeiro filho, ele se arrepende e mais tarde ele vai trabalhar na vinha.
Aí ele chega para o segundo filho e pergunta: você vai trabalhar na vinha hoje? E esse filho diz assim: eu vou. Só que o segundo filho não vai. E aí Jesus pergunta aos seus discípulos: qual deles fez a vontade do Pai? Aí os discípulos respondem: primeiro. Aí disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e prostitutas entram no reino de Deus antes de vós. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus estava falando de arrependimento. Sabe, aquele primeiro filho disse para o pai: não vou trabalhar, mas se arrependeu e foi trabalhar, fazendo assim a vontade do Pai. Publicanos e prostitutas eram as pessoas mais pecadoras que haviam na época, né? Na classificação lá dos fariseus. E se eles se arrependessem das suas maldades, das suas práticas iníquas, né? Eles receberiam o reino dos céus. Era o que Jesus estava dizendo. Às vezes entre nós existem pessoas que vão à igreja, que leem a palavra, mas que dentro da igreja são uma pessoa e fora dela são outra. Né? Como está você? Né? A vida cristã é uma realidade em todos os momentos na sua vida? É uma coisa para se refletir, ok? O reino de Deus é espiritual, mas ele tem a ver com o governo do mundo. Lá em Apocalipse 11:15, a gente já leu esse versículo e eu vou ler de novo. Ele diz assim, e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Olha, é uma realidade, né? Ele vai acontecer no futuro, porque o Senhor reinará pelos séculos dos séculos. Porém, o reino do mundo, ou seja, tudo aquilo que o mundo é hoje, né? Todas as nações, todos os poderios, né? Das nações, Alemanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, todo esse poderio, né? Vai passar para as mãos do Senhor Jesus. Por isso que está dizendo, né, que o governo tem a ver, o reino de Deus tem a ver com o governo das nações do mundo. Mas, volta a frisar, é uma dádiva, um presente que nós podemos receber já. Ele é ao mesmo tempo um presente de Deus, conferido pelo Senhor agora e também no tempo futuro, né? O Senhor Deus quer nos dar o reino, Ele deseja que entremos no reino, né? O que Ele diz em Lucas 12:32? Não temais, pequeno rebanho, pois de bom grado o Pai vos concedeu, vos deu o seu reino. No entanto, nós temos que recebê-lo hoje como uma criança, com ingenuidade e alegria. Então, o que a gente aprendeu até agora? Nós aprendemos que o reino de Deus foi profetizado, né? Lemos aqueles versículos de Isaías, que o reino de Deus foi anunciado por Jesus, ensinado por Jesus, mostrado em suas obras, que ele vai compartilhar esse reino conosco, né? Nós vamos nos assentar à mesa com ele, e que esse reino nós podemos receber agora, mas também no futuro, ok? Então vamos lá. No dicionário Webster, reino quer dizer o seguinte: uma posição, uma qualidade, um estado ou atribuições de um rei, uma autoridade real, um domínio, uma monarquia, uma realeza, uma autoridade para governar, a soberania do rei. Reino não é um lugar físico. Reino é a autoridade de um rei, a soberania
desse rei. Estão entendendo? Então, o reino de Deus, a soberania de Deus, a autoridade de Deus sobre nós. Reino de Deus é a sua realeza de rei, ou seja, a realeza do rei Deus, ou do rei Jesus. Seu governo, sua autoridade. Amém? E o reino de Deus é um reinado dinâmico, né? É um domínio dinâmico, porque ele envolve as intenções de Deus, a autoridade de Deus e o poder de Deus. O reino de Deus não aponta para um lugar, como eu falei ainda há pouco, mas para as atividades de governo de Deus. O reino de Deus não é um reino no céu, mas um reino do céu. Um reino que prospera aqui e agora, na terra. O reino é algo em que as pessoas entram, não é algo que entra nelas. Olha que interessante é isso. O reino, no ensino de Jesus, é um bem que admite esforço da parte da pessoa para alcançá-lo. Bem este que pode ser conferido, possuído e aceito. Jesus disse que o reino de Deus deve ser recebido como uma criancinha, lá em Marcos 10. Né? Recebido quer dizer, eu posso recebê-lo. Né? Eu não necessariamente preciso recebê-lo, é isso que eu quero dizer. Né? Se eu quiser, eu recebo. É assim, tá? Então, eu tenho livre-arbítrio, eu posso dizer não a esse reino. Consequentemente, eu não entrarei no reino de Deus. Né? A fim de entrar no futuro domínio do reino, temos que nos entregar aqui e agora. Então, é aqui e agora que eu decido receber esse reino. Amém? Lá no futuro eu vou viver nele fisicamente. Aqui eu já recebi espiritualmente. A palavra diz que é para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, buscar o domínio de Deus, o governo de Deus, o reinado de Deus sobre a nossa vida. Amém, gente? Vou voltar a falar nesse assunto de novo, né? Entramos nele no presente e no futuro, né? Vou falar primeiro do presente. Ele pode ser adentrado, né? Aqui e agora. Sabe, entrar no reino envolve ser membro, né? Envolve cidadania, envolve lealdade, identidade, envolve participar da congregação, né? Lá em Lucas 11:52 diz assim, ó, ai de vós, advogados da lei, porque vos apropriastes da chave do conhecimento. Né? Eles colocaram tantas leis sobre o povo, contudo vós mesmos não entraste. Aonde? No reino. Nem permitistes que entrassem aqueles que estavam prestes a entrar. Colocaram tantas leis que o povo não podia cumprir. Então, eles tinham a chave em suas mãos e também impediam, né? Ao invés de facilitar a entrada das pessoas, impediam que as pessoas entravam. Por quê? Porque as leis pesavam sobre as pessoas, né? Havia muitas coisas para se cumprir e as pessoas não davam conta. Glória a Deus que veio Jesus, né? No futuro, esse futuro ele se refere a aspectos da vida eterna que vão ser experimentados ainda por cada um de nós a partir da segunda vinda de Cristo. Então, em Mateus 7:21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, são aspectos da nossa vida, né? Que nós vamos ainda experimentar após a entrada, aliás, após a vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda do Senhor Jesus.
reino de Deus, ele é espiritual, mas ele se torna real quando Deus passa a governar os nossos corações e as nossas relações sociais. A vida no reino é mais que uma série de conexões por e-mail, por WhatsApp, por Zoom, tá? Mas é uma ligação individual, particular, privada, entre nós e o nosso Deus, entre nós e o nosso Rei. Nós precisamos estar vinculados. Precisa haver um vínculo entre nós, cidadãos desse reino, e o nosso Rei. Então, o reino de Deus é o governo de Deus, o reinado de Deus, a soberania divina de Deus em ação. E ele se manifesta em todas as esferas da nossa vida. Nós podemos entrar nesse reino, tanto hoje quanto amanhã. Para entrar nesse reino é aceitar ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. O reino de Deus é a realização da vontade de Deus, o gozo das bênçãos que a acompanham. É a vontade de Deus que será perfeitamente realizada na segunda vinda de Cristo. Então, para resumir um pouquinho a aula de hoje, né? O reino de Deus é o governo de Deus, é a vontade de Deus sobre a nossa vida. A pergunta que fica é: você está sendo governado por Deus? Você se permite governar por Deus? Você se permite ouvir o Espírito Santo, que também é Deus, e seguir as instruções que Ele lhe dá? Pois bem, se você está fazendo assim, você já vive no reino de Deus. Porém, o reino de Deus vai ser vivido fisicamente após a segunda vinda de Cristo. Queridos, na próxima aula, a gente vai esclarecer um pouco mais esses dois pontos, né? Que o reino de Deus já chegou, mas ainda virá. A gente vai esclarecer mais esses dois pontos, né? Vou mostrar alguns gráficos para vocês. Vamos falar mais abertamente, assim, da vinda de Cristo, mais como Cristo manifestou esse reino aqui na Terra, tá certo? E eu espero vocês, então, na próxima segunda-feira. Amém? Queridos, que essas palavras que vocês ouviram hoje, né, permaneça nos corações de vocês, nas mentes de vocês, ecoando durante o trabalho, ecoando durante o tempo que vocês tiverem para meditar a respeito delas, né, trazendo revelação, trazendo entendimento e conhecimento de Deus. Até segunda-feira que vem, um grande abraço.